Pessoal, quero falar com vocês hoje a respeito da questão da narrativa que afeta a própria ciência econômica e também a economia do dia a dia que a gente lê em jornais e notícias do dia a dia e análises e opiniões dos economistas. Isso é muito importante para você ficar precavido, para não ser eventualmente até enganado pela força e a influência que as narrativas que estão ou explícita ou implícita ao discurso de um economista. E reforço, isso vale tanto para livros teóricos, está muito presente, quanto a questão do noticiário e de análises de economistas que você lê ali em artigos de opinião de jornal e opiniões do dia a dia. Um exemplo muito interessante que eu quero registrar aqui é a análise que a gente é impactado de início com o livro do Ludwig von Mises, que ele publicou originalmente em 1929, foi escrito por ele ao longo da década de 20, ainda na Áustria, quando lá ele morava, e o livro do Keynes, que o Keynes publicou em 1936, então coisa aí de 7, 8 anos após o Mises ter escrito uma crítica ao intervencionismo. E o que é o curioso aqui para ilustrar o exemplo? No livro do Mises, Uma Crítica ao Intervencionismo, aqui já no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: intervencionismo como sistema econômico. Presta atenção nisso. Cito a abertura do livro do Mises. Desde que os bolchevistas desistiram de realizar o ideal socialista de um sistema social imediato na Rússia e adotaram a nova política econômica, o mundo inteiro tem apenas um sistema real de política econômica: intervencionismo. E aí o Mises vai dizendo que o que predomina nas políticas econômicas do mundo é o intervencionismo econômico e, portanto, não qualquer coisa que se aproxime do liberalismo. Então isso aqui é nos anos 20, na Europa, na Áustria. O Mises já abre o livro de Uma Crítica ao Intervencionismo, diagnosticando que o arranjo econômico que vigora nos países é o intervencionismo. E isso se presume, que a perspectiva intelectual, teórica também predominante é esta. Aí você começa a ler o livro e você vai embora, já sai de largada que, bom, é uma crítica ao intervencionismo. Já nos anos 20, o que predomina nas políticas econômicas do mundo é o sistema intervencionista, ou seja, não é nem tanto o socialismo, que é o Estado absoluto, e nem tanto um liberalismo extremado, que tem pouca intervenção do Estado e tem mais a proeminência do mercado. E Mises ainda vai dizer o seguinte, o que é ainda mais enfático, é que ele fala que esta perspectiva é das últimas décadas, o intervencionismo. E aí nós vamos ler agora o Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, capítulo 1 do Keynes, o primeiro parágrafo, o que o Keynes diz 7 anos após o Mises publicar Uma Crítica ao Intervencionismo. Vamos lá, diz Keynes no capítulo 1 da Teoria Geral dele. Denominei este livro a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dando especial ênfase ao termo geral. O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e conclusões com os da teoria clássica, na qual me formei, que domina o pensamento econômico, tanto prático quanto teórico, dos meios acadêmicos e dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos últimos 100 anos. Então aqui está um conflito de interpretação, de diagnóstico e de narrativa. Mises dizendo que há uma hegemonia e uma predominância do intervencionismo nos anos 20 já na Europa, e diz que esse sistema deve se perpetuar por muito tempo, o sistema intervencionista, pouco antes aí do Keynes escrever a Teoria Geral. E Keynes abre a Teoria Geral 7, 8 anos depois do Mises, dizendo que o que existe é um predomínio da perspectiva liberal clássica, a qual esse livro foi escrito para rechaçar. Vocês sabem que Keynes escreveu a Teoria Geral para rechaçar a perspectiva teórica
clássica lá do Adam Smith, do David Ricardo, John Stuart Mill e por aí vai, Jean-Baptiste Say. Então, aí nós nos deparamos, pô, mas afinal de contas, qual é a verdade? Qual é a verdade na história econômica dos países? Então, eu não vou responder essa pergunta aqui, mas mostrar para vocês que exige muito estudo, muita leitura para chegar a algum denominador objetivo que nos sinalize, afinal de contas, ali no século XIX para o XX, houve predominância de liberalismo, como crava o Keynes, ou já estava havendo uma predominância absoluta do intervencionismo e, portanto, de um rechaço do liberalismo, como abre esse livro, Mises, 8 anos antes mesmo de Keynes escrever a sua teoria geral. Beleza, pessoal? Então isso fica aí como registro, como alerta. Fiquem atentos às narrativas e aos conceitos que os autores, os economistas, trabalham para montar a sua teoria, e é mesmo quando é o caso, e muitas vezes este é o caso, para montar e transmitir a sua narrativa. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até o próximo.